Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Esse é o Carteira Inteligente, o programa semanal da CNN sobre investimentos e finanças pessoais. O Banco Central interrompeu o ciclo de cortes de juro, que atualmente está em 2% ao ano e é o menor patamar da história. Economistas prevêem que o juro só deve voltar a subir lá em meados de 2021. Diante disso, o que eu faço com o meu dinheiro que está na renda fixa? Será que o Tesouro Direto já era? Para responder tudo isso, a gente conversa com um especialista de produtos da Santander Asset Management. Cleiton Calisto, obrigado pela sua presença aqui no Carteira Inteligente. Começo a nossa pergunta te perguntando, o Tesouro Direto já era ou ainda há oportunidade por ali? Obrigado. A resposta, acho que mais objetiva aqui ainda é o depende. Acho que se você tem um objetivo de liquidez, segurança e tem um perfil mais conservador, sim, o Tesouro Direto ainda é uma opção muito boa de investimento, com uma rentabilidade atrelada à taxa básica de juros, a Selic. Então, acho que sim, vale a pena aí, mas dependendo muito do seu perfil de investimento, do seu perfil de risco também, né? Acho que é bem por aí que a gente tem que observar se vale a pena ou não, né? Analisar o nosso perfil. Quando você fala em liquidez, é a capacidade de se retirar o dinheiro rapidamente. Então, eu posso dizer que é uma opção, por exemplo, para quem precisa fazer a reserva de emergência. É isso, Fernando. É muito bom colocar a liquidez aqui, explicar para todos como funciona a liquidez, né? A liquidez é a necessidade que eu tenho ali de recurso, a forma que eu vou precisar daquele recurso de forma rápida, mais longo prazo, para que eu preciso desse recurso. Então, pensando nisso, eu faço a diversificação dos meus investimentos e a alocação da minha carteira de investimentos, né? Então, o Tesouro Direto tem liquidez diária, né? Você pode resgatar e aplicar o seu recurso diariamente dentro do horário comercial, então é uma opção em que você tem uma liquidez alta e fácil diariamente. Então, para quem precisa dessa liquidez, a reserva emergencial, o Tesouro Direto ainda é uma opção muito boa. Bacana. Então, para essa graninha que eu posso precisar no curto prazo, o Tesouro Direto ainda é uma boa opção. Mas como é que eu consigo aumentar o juro, a rentabilidade do restante da minha carteira de renda fixa? Esse é um grande desafio que nós, investidores, né, que temos para esse ano em que a Selic chegou no patamar de 2%. Né? Vale lembrar, né, que a gente vem numa trajetória de queda da Selic há muito tempo. Né? Ela começa lá no dia 31 de julho de 2019 e veio até esse patamar hoje que a gente está aqui em 2% ao ano. Foram 9 cortes consecutivos de taxa de juros, o que nos leva a uma taxa de juros historicamente muito baixa. Menor taxa de juros da história do Brasil, no menor patamar, e aí o desafio nosso é esse, né? A gente estávamos acostumados, né, a uma taxa de juros de 14% ao ano no final de 2016, né? Então a gente está falando de 3 anos e meio, 4 anos para cá, a gente diminuiu muito os juros, a gente perdeu aquela referência do 1% ao mês, então o que vale agora dentro das nossas opções de investimento, ainda dentro da renda fixa, é diversificar. E dentro da renda fixa, a gente não tem só investimentos atrelados ali com uma correlação, né, uma ligação muito forte com a Selic. Nós temos outros investimentos que valem a pena também dentro da renda fixa com uma rentabilidade maior do que a taxa básica de juros. Né? Então, a gente pode sim diversificar dentro da própria renda fixa os nossos investimentos em busca de mais rentabilidade. Né? Mas essa diversificação ela acontece ao longo do tempo, ou seja, eu invisto em operações mais longas ou em diferentes tipos de títulos, por exemplo? Bom, Fernando, dá fazer uma combinação dos dois, né, aqui, né? A gente tem a opção de alongar a carteira que a gente fala no mercado financeiro, né, que é investir nos títulos de mais longo prazo, com vencimentos acima de 2030, 2035, né? Que aí, então, só um parênteses, como o prazo é longo, você tem mais risco, aí por isso você ganha mais, né? Porque aí, para quem você está emprestando, acabam pagando mais juros, porque é uma operação de muito mais longo prazo. Exatamente. Aí você tem um risco maior, né? Você tem um risco das reformas estruturais, da questão fiscal, que é algo que a gente tem ouvido falar bastante nas últimas semanas, né? Enfim, tem essa possibilidade de alongar, né? Então, você pensar em títulos públicos ou investimentos atrelados a títulos públicos de mais longo prazo, mas você tem uma outra opção para que aquele investidor que não quer ir tanto para esse risco, né, tomar esse risco do longo prazo, ficar suscetível, né, a oscilações maiores, você tem os investimentos de médio e curto prazo dentro da renda fixa. Né? E aí você tem opções nos índices referenciados. Né? O que são os índices referenciados que a gente fala? Tem a Associação Nacional dos Bancos de Investimentos e de Investimentos, que é a Ambima, e lá eles têm alguns indicadores, né, que são um composto de
carteiras de títulos públicos do Tesouro Nacional, em que há uma composição de ativos ali com seus vencimentos. Tem aquelas de curto prazo e médio prazo. Hoje, quando a gente observa a rentabilidade desses investimentos de médio prazo, eles passam a ter uma atração interessante, né? Então, a gente tem investimentos hoje de médio prazo, né, com vencimento em 2028, por exemplo, né, em que a rentabilidade supera o CDI acumulado já em 3 vezes, né, no acumulado desse ano, né? Bacana. Então, assim, quanto mais tempo você fica num investimento, maior é o teu retorno, mas há outros riscos, né? Por exemplo, se o juro subir no meio do caminho. Muita gente fala em, por exemplo, investir em debêntures ou em CDB. Explica um pouquinho para a gente como é que funcionam essas operações e quais os riscos desses 2 tipos de investimento. Claro. É interessante a gente observar essas diversificações, né, em produtos, né? Como a gente falou aqui, né, a gente está falando de renda fixa e dentro da renda fixa a gente tem uma gama de possibilidades de investir, né? Desde o mais conservador ao mais agressivo, né? E quando a gente observa esses investimentos, né, em debêntures, por exemplo, né? O que são debêntures? São títulos emitidos por empresas para que elas financiem o seu negócio, né, principal, né? Então ela vai a mercado, emite um título, o investidor compra esse título, a partir desse momento ele passa a ser um credor da empresa, né? Então, o risco que a gente tem por trás de uma debênture, por exemplo, é a empresa não dar certo no ramo dela e a empresa vir à falência e o investidor não receber o recurso dele, né? Por isso, ele recebe um prêmio de risco, né? Uma taxa de juros, e esse prêmio de risco, via de regra, né? Normalmente, ele é um prêmio de risco maior, né? Ele paga um juros maior a debêntures, por exemplo. No caso do CDB, ele é muito similar à debênture, mas ele é para instituições financeiras. Então, os bancos também, né, precisam fazer o financiamento das suas operações, eles emprestam dinheiro para o cliente que necessita, né, para o tomador na ponta, e, por outro lado, ele ele paga uma taxa de juros para o investidor que tem a sua sobra, né, o seu recurso ali disponível. E aí o risco desse investidor, ao comprar um CDB, passa a ser a contraparte do banco, né? Então, ele passa a ter a contraparte do banco como risco, diferente da debênture, que é a empresa, né? A debênture funciona só para a empresa e o CDB funciona para banco. Dentro das debêntures, né, de empresas, a gente também tem alguns tipos de debêntures para renda fixa aqui, né, olhando para longo prazo também, que são as debêntures incentivadas. Essas debêntures incentivadas, elas contam com isenção de imposto de renda para a pessoa física e, além disso, né, a pessoa física tem que ter em mente que é um investimento de maior risco, né, como a gente falou, e o prazo dele também é maior, né? Tem uma carência, né? A carência, o que significa carência? A gente não pode resgatar o investimento antes de um prazo pré-determinado. Normalmente, esse prazo varia entre 5 e 7 anos, né? É um prazo mais longo, né? Por isso, o prêmio de risco maior. Então, isso é bem importante que o Cleiton Calisto está nos explicando. O Cleiton Calisto, que é do Santander Asset, está explicando quando você vai para esse tipo de instrumento, como uma debênture ou CDB, você precisa olhar essas 2 variáveis principalmente, né? A qualidade do cara para quem você está emprestando, né? Se aquela empresa ou aquele banco são sólidos e vão te devolver esse dinheiro lá na frente, e também essa capacidade de, eventualmente, se você precisar do dinheiro, você conseguir ou não, porque há operações que você não consegue resgatar antes. Então, isso é muito importante antes de você investir o dinheiro para entender se aquela opção é adequada ou não para o teu caso. Para quem não tem tempo, Cleiton, tem muita opção em fundos de investimento em renda fixa. Conta um pouquinho como é que é investir no fundo de renda fixa e quais são as vantagens e desvantagens dessa opção. Claro. É muito interessante o fundo, né? Ele entra nessa linha, né? Porque você tem um gestor ali para olhar para o seu dinheiro, né? Uma pessoa que está praticamente 24 horas por dia pensando em investimentos, olhando para a sua carteira de investimento. Dentro das opções que a gente tem de fundos de investimentos para renda fixa, a gente passa por todas essas gamas, né, que eu falei de produtos, né? Desde o mais conservador ao mais agressivo. E aí, é claro, né, sempre lembrando que o investidor ele precisa fazer uma análise de
perfil dele, né? Para ver qual tipo de investimento ele tolera, né? Se é aquele mais agressivo, se ele tolera ter perdas ou não ao longo do percurso, ou aquele mais conservador. Os fundos de investimentos, eles cobrem todos essas classes, né, de risco, né? Então você tem aquele mais conservador, como eu disse aqui inicialmente, né, atrelado à Selic, com uma rentabilidade muito próxima dessa taxa que nós estamos vendo hoje, básica, em torno de 2%. Você tem aqueles que têm um pouco mais de apetite a risco, né, que investem em títulos de médio prazo, né? Eu citei aqui o exemplo, né, de um índice referenciado da Ambima, né, da Associação dos Bancos de Investimentos, que você tem o IMAB, o IMAB5, você tem o IRFM, que são fundos indexados, é uma cesta de títulos públicos que eles empacotam para o investidor, né, a opção de fazer um investimento de médio prazo. Aí é claro, né, um pouco mais de risco, mas também, né, tem um prêmio por isso, né, uma rentabilidade ligeiramente melhor do que aquele conservador. E aí, por fim, né, a parte dos mais agressivos, né, que aí é mais longo prazo, são títulos, né, via de regra, né, normalmente, mais longo prazo acima de 2030, 2035, né, com o vencimento dos títulos públicos, em que a gente tem uma volatilidade maior, né, a volatilidade explicando, né, a variação, né, que a gente tem do preço do ativo, né, o que pode nos gerar no curto prazo, né, perdas, né, levar a um patrimônio negativo. No entanto, quando a gente traça a análise de perfil nossa de investimento, lá ela também determina qual é o prazo do investimento, né, ela consegue nos orientar também em relação a isso, se a gente tem uma tolerância maior a variações ou não, a depender do nosso prazo de investimento. Então, acho que é uma combinação, né, de fatores aqui que leva a gente a escolher conservador, moderado ou agressivo, mesmo dentro da renda fixa, e todas elas passam pela análise do perfil aqui do investidor. Bacana. É importante esse ponto que o Cleiton está mencionando, porque essa agressividade na renda fixa, né, muita gente fala, poxa, mas a renda fixa é uma coisa mais conservadora, tal. Mas você pode ser sim mais agressivo, por exemplo, quando você empresta para alguém que é mais arriscado. É como, sei lá, emprestar para o seu pai que ele vai te pagar, mas emprestar para o cunhado talvez ele não te pague e aí você cobra um juro maior dele. É assim que funciona o mercado de renda fixa. Cleiton, uma última pergunta rapidamente. Eu queria que você explicasse o que é o FGC e por que ele é importante para quem investe em renda fixa. Claro. É bem interessante o Fundo Garantidor de Crédito, né? É o FGC, como o Fernando falou. O FGC ele garante ao investidor, né, em renda fixa, se a instituição que ele está investindo, né, a instituição bancária que ele fez o investimento dele vir a falência, ele recebe o recurso dele de volta, né? O pacote inteiro do FGC é 1 milhão de reais, até 1 milhão de reais, por CPF e por instituição. Alguns produtos são cobertos, né? CDB, poupança, por exemplo, são cobertos. No entanto, os fundos de investimentos não. Os fundos de investimentos, como investem em títulos públicos, né, normalmente, e títulos privados, eles não são cobertos pelo FGC. Então, nem as debêntures. Né? Nem as debêntures, bem lembrado. Uhum. Nem as debêntures são cobertas. Então, é sempre bom o investidor, antes de fazer a alocação dele de investimento, antes de tomar a decisão dele de investimento, perguntar para o gerente dele, para o assessor dele, como que funciona a cobertura do FGC naquela instituição e quais os produtos de renda fixa que estão cobertos pelo FGC. Eu agradeço muito o Cleiton Calisto pela conversa. Ele é especialista de produtos da Santander Asset Management. Obrigado. Para rever os nossos programas, você pode acessar cnnbrasilbusiness.com.br. Lá você encontra os nossos vídeos e também a versão do Carteira Inteligente no formato podcast, que também está em todos os principais agregadores de áudio. A gente volta na próxima semana, sempre para tirar todas as suas dúvidas sobre investimentos e finanças pessoais. Fique ligado e até lá!